Mais sobre economia e, para isso, trouxemos um especialista de peso hoje ao Jornal Gente. Economista, especialista em contas públicas, Raul Veloso está conosco ao vivo para trazer um pouco mais de considerações. Afinal de contas, não param de chegar perguntas aqui à Rádio Bandeirantes, à Band News TV, dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes, sobre o preço do dólar. E não é gente que vai para os Estados Unidos, não, viu, professor? É gente preocupada Sim. porque sabe que isso influencia na vida de todos nós lá fora. Então, eu queria que o senhor fizesse para nós aqui uma análise de como que o senhor está acompanhando essa alta histórica do dólar e das medidas que estão sendo tomadas para que nós possamos tentar, de alguma forma, modificar esse quadro. Bom dia e seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Bom dia a todos. Eu espero que eu consiga explicar o que eu descobri há pouco tempo, que é chocante. Mas eu tenho de relatar, e vocês, por acaso, foram os entes escolhidos pelo Divino Salvador para me entrevistar neste momento em que eu descubro algo chocante, como eu disse, e que está por trás de tudo que está acontecendo aí. E o que é? Conta pra gente então, tô curioso agora. Vamos começar com isso, professor. E aí vocês vão ver que realmente é muito complicado a pessoa não ter o diagnóstico correto das coisas nas mãos para adotar as soluções. Primeiro, o que eu vou dizer, para chamar a atenção do tipo de problema que nós estamos vivendo, é que nós temos aí um crescimento muito forte do item previdência, e eu adicionei o BPC, que é um benefício muito parecido com previdência. A soma desses dois itens e o peso desses dois itens no gasto da União, o gasto não financeiro, passou de 1987 a 2024, quer dizer, são o quê? São 37 anos. Os últimos 37 anos. Saiu de 22,3% do total para 56,2% do total. Quer dizer, no espaço de 37 anos, apenas um item, porque eu e muitos consideramos Previdência e BPC da mesma natureza, subiu de 22% para 56% do total, mais de quase 60% do orçamento exclusivo e juros. E as pessoas não se deram conta disso. Por que é tão importante? Porque, na hora de se adaptar a essa situação, o que é que os governos, no caso a União, fez? Ela simplesmente encolheu ao extremo o item investimento em infraestrutura. É isso normalmente que se faz em nosso país, talvez em todos. Quando você tem um item que abocanha quase todo o orçamento, você corre para o investimento e espreme o investimento ao máximo, porque é o item mais flexível do orçamento. E aí o que acontece? Ele é o mais flexível, mas é quem faz a economia crescer. Quer dizer, nós tivemos, pasmem vocês, do final dos anos 80 até 2022, uma queda na taxa de investimento do setor público, União, que era de 5,1%, caiu para 0,6%. Aí o investimento desapareceu, e o PIB e o emprego, idem. Nos anos 80, o crescimento do PIB era 8,8% ao ano em média. Em 2023, já caiu seguidamente até 2023 e caiu para 0,9% ao ano. Este é o problema que nós estamos enfrentando. Tudo mais é uma coisa complementar. Pois bem, mas tem uma outra forma de mostrar isso que eu vou dar agora para vocês, que é o seguinte:
Qual é o problema que está por trás disso? É o aumento do envelhecimento da população brasileira. Não é nada mais, nada menos que isso. Vejam vocês, se eu comparar 2024, que é este ano, com 1987, que é o mesmo ano que eu comparei antes, é um ano antes da Constituição de 88, porque a partir de 88 é que grandes mudanças nas regras previdenciárias e da área de assistência social ocorreram. Pois bem, o número de idosos do país cresceu entre 1987 e 2024 não menos do que 264%. Ora, se o número de idosos cresceu entre 87 e 2024 264%, é aqui que nós temos de olhar e é aqui que nós temos de atuar para permitir que você adote ou seja, há um erro de diagnóstico, você tem de adotar uma solução que ataque isso aqui na raiz. O que isso está dizendo é que o regime previdenciário que se adota no Brasil, que é comum à maioria dos países, que é o regime de repartição simples, em que os idosos têm suas aposentadorias pagas pelos que não são idosos, eles, de tal forma, o número de idosos cresceu e continua crescendo, que você não tem como adotar este regime mais aqui. O déficit fica gigantesco. Se lembram, o primeiro número que eu citei aqui foi que o peso da despesa previdenciária mais BPC passou de 22% para 56% do total. É isso, nós temos de adotar um outro regime previdenciário. Só existe, aí eu já vou ao final, quase o final, porque eu ainda vou dar um número mais dramático ainda. É o seguinte, a solução para isso é sair do regime de repartição, que ele não tem como você manter um regime que funciona na base de os velhos, os idosos, terem suas aposentadorias financiadas pelos mais novos, são os que contribuem no regime de repartição simples, que são um grupo cada vez menor, o grupo que contribui é cada vez menor e o déficit cada vez maior. Pois bem, esse regime tem que ser substituído urgentemente pelo regime de capitalização. Senão, nós vamos ter a economia brasileira crescendo próximo de zero, enquanto a situação lá do envelhecimento continuar como está hoje. E aí eu vou dizer a vocês, sabe por que nós temos de correr urgente para adotar essa solução? O que eu falei é que o número de idosos, que são os que se aposentam, ele cresceu de 87% para este ano, 264%. Pois bem, eu fui atrás das projeções para os próximos anos, isso são feitos por demógrafos, é uma coisa científica, não tem dúvida nenhuma sobre a qualidade dessa conta. Sabem quanto está projetado o número de idosos crescer até o ano de 2050? Ou seja, eu estou esticando o tempo lá para frente, 679%. Este é o diagnóstico correto e é o problema que nós temos de enfrentar. Nós temos de sair do regime de repartição, por mais que grupos políticos conhecidos não gostem da ideia de passar para a capitalização, mas é a única saída que nós temos, porque senão nós vamos ficar batendo cabeça como nós estamos hoje. Ora, um diz uma coisa aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada do que está sendo feito, nem do que vai ser feito com o que está saindo na mídia, ataca a raiz do problema. A raiz do problema só é atacada quando se fizer a mudança do regime de repartição para o regime de capitalização.
Não tem outro jeito. E não vejo ninguém, principalmente no governo, olhando para isso. Aí fica esse negócio, não, isso aqui, o dólar, gente, é só consequência do fato de que a credibilidade da política econômica está no chão, porque não resolve o problema e os déficits continuam na mesma situação. Então, aí nós estamos realmente numa enrascada se não usarmos o diagnóstico certo. Pois bem, Cláudio, pode falar. Professor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, assinantes aqui também do canal Band News TV, como é que funciona esse sistema de capitalização, se ele é adotado em outros países e de que maneira, porque as pessoas imaginam que seja algum tipo de investimento a que cada um de nós terá que fazer ou teria de fazer para construir a sua própria aposentadoria. Portanto, abandonando esse modelo atual de repartição, né, como o senhor explicou, em que os trabalhadores ativos sustentam aqueles que estão aposentados, e não tem como mais isso não é sustentável, digamos assim, né? Queria que o senhor explicasse como é que funciona uma previdência sob o regime da capitalização. Olha, funciona relativamente simples. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil. Quantas pessoas que foram funcionários de empresas estatais, tipo Banco do Brasil, não estão hoje aposentados? O que ocorre nesses órgãos? É um regime de capitalização, não é um regime de repartição simples puro. Aqui eu estou falando de um regime puro e um regime que tem um quê de um e um quê de outro tipo. No caso do Banco do Brasil, para usar o exemplo do Banco do Brasil, foi criado um fundo de previdência, como em todas as estatais, praticamente. Você tem lá um fundo de previdência, é a Previ do Banco do Brasil, em que o empregador tem leis e regulamentos anteriores explicitando isso, o empregador contribui com um pedaço do dinheiro que é necessário para pagar aquele plano de aposentadoria que foi lá estabelecido, e os servidores, os funcionários que se aposentam, entram com o seu pedaço nessa conta. É tão simples quanto isso. Ele não existe para a maioria dos funcionários públicos, e não, mesmo assim existem para muitos, e não existe para os funcionários do setor privado que não aderiram de alguma forma a um plano de previdência do tipo que eu falei, que é um plano capitalizado, não é repartição simples. Aí varia muito por empresa. Não é que não exista nenhum, é que não há obrigatoriedade de fazer um plano capitalizado se não houver um acerto entre os funcionários daquele órgão, daquele ente, e os proprietários, se for uma entidade privada. Mas, vamos dizer assim, eu só estou querendo dizer que eu não estou falando de algo que não existe. Existe. É claro que existe um tanto aqui, um tanto ali, num grau que não é um grau suficientemente forte para evitar aquilo que eu falei para vocês, que nós temos o peso do gasto, professor, em relação ao total do gasto, passando ao caso da União, onde não existe praticamente isso, o peso do gasto está subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco ele toma conta, porque as pessoas estão envelhecendo tão rapidamente que, para pagar as aposentadorias desses que estão chegando na situação de se aposentar conforme as leis existentes, eles estão indo comendo um espaço cada vez maior.
Pois é, professor, anotei exatamente isso que o senhor trouxe, um estudo muito importante, realmente, aqui divulgado com exclusividade ao vivo no Jornal Gente. Professor, a minha pergunta é o seguinte: déficit nominal na ordem de 10% do PIB, juros estratosféricos, dívida pública já em 77% do PIB. Dá para o governo pagar essa dívida ou o ajuste vai ser via inflação? E o medo do mercado tem sua razão? Até rimou. Bom, é claro que quando eu só lamento que as pessoas não tenham enxergado isso que eu enxerguei, porque tem dois lados nessa história. Um é de, primeiro, levar um choque, como eu levei, quando eu me dei conta disso. Não é que eu não soubesse, só que eu não tinha indicadores até ver o crescimento, esse crescimento gigantesco dos idosos, que a variável-chave é essa. É porque são os idosos que depois se aposentam, recebem e vão ter lá suas aposentadorias, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você não enxerga essas coisas direito, quando vê a primeira vez, leva um choque. E é natural que seja assim. E aí começa a ver os efeitos disso, como eu disse, os efeitos disso que são bem visíveis, como esse de comparar o peso no gasto total da União, da despesa com a aposentadoria e com o BPC, em 87 e 2024, uma diferença de, nessa área, apenas 37 anos. Não é um número assim tão grande, mas é uma... Na hora que a gente chega aqui, enxerga que o peso desse gasto subiu de 22% para 56%, é óbvio que isso assusta. Por quê? Porque para reacomodar o orçamento, como o setor público não pode se endividar desse jeito, que seria necessário, e aí você mesma falou, nós estamos com a dívida não sei de quanto, e todo mundo preocupado com a dívida, etc, etc. Não é... Eu não posso contar com o aumento da dívida para financiar essa dificuldade que nós estamos vivendo de ter passado de 22% para 56%, a soma de dois itens, Previdência e BPC. Isso aí tem de ser enfrentado, hoje é enfrentado, encolhendo os investimentos. Olha o que eu falei antes e vou repetir, porque a gente tem que ter isso na cabeça. A razão entre o investimento e o PIB, do final dos anos 80 até 2022, caiu de 5,1% a 0,6%. Aí eu, quando vi o gráfico da taxa de investimento, é um negócio assim, desabando. E aí o que acontece com isso? A economia não pode crescer. Gente, é só olhar infraestrutura. Eu, quando vejo na televisão matérias sobre itens da nossa infraestrutura que estão desabando, se desmanchando, isso tem todo dia nos jornais. Eu fico pensando, olha aí, você não cuida onde tem de cuidar, aí na hora que você vai buscar o dinheiro para investir, ele não existe. E o PIB? Gente, todo mundo fica reclamando do PIB e não percebe que dos anos 80 até 2023, a taxa média de crescimento, média de 12 anos, você faz isso para suavizar a curva, caiu de 8,8 para 0,9. E vai continuar assim, porque você não cresce se não investe. Claro. Ou será que alguém pensa que existe um milagre capaz de fazer qualquer economia crescer se ela não investir? Não tem dinheiro para investir, porque tem de bancar essa loucura que está acontecendo na área de Previdência e BPC, que tem de ser atacada. E eu vou dizer a vocês, só tem um jeito de atacar isso para valer, é sair do regime de repartição. Por quê? A não ser que algum milagre venha do céu para cá e diga assim, vai mudar, nós não vamos mais ter um crescimento que está pintando
do número de idosos. Eu vou repetir, a projeção dos especialistas nisso é que entre 2050 e 1987, o número de idosos vai crescer 679%. Isso não tem como combinar com qualquer sistema previdenciário. Claro. Professor, sólido. Nós temos de atacar isso. O diagnóstico vai nisso. Agora, você vai dizer assim, é fácil fazer isso? Óbvio que não. Porque na hora que você falar que vai ser preciso capitalizar as previdências, aí você vai dizer, mas será que isso é impossível? Não, gente. Eu acompanho há vários anos a questão previdenciária dos regimes próprios de previdência, que são os governos estaduais e municipais. Eu vou dizer uma loucura aqui, que eu fico assim pensando, eu sempre achei um absurdo os que brigam, como eu participo dessa briga, para levar o regime de capitalização para governos estaduais e municipais, e a União se recusa a fazer a lei que disciplina fazer isso que eu estou dizendo, que muitos estados e muitos municípios já fizeram a transição para o regime de capitalização. É só isso. Professor, e quanto mais tempo... No meu estado. E quanto mais tempo a gente demora para fazer, mais o problema, né, claro, é que vai se agravando. Olha, é muito importante esse olhar do senhor, diferente do que a gente tem visto por aí nessa discussão. O objetivo do Jornal Gente é trazer mesmo novos argumentos, novos olhares, e essa questão da Previdência e do BPC, com os números que o senhor traz, claro que fez os nossos ouvintes aqui refletirem nessa manhã. Obrigado pela tua participação mais uma vez e contamos com o seu conhecimento numa próxima oportunidade, professor Raul Veloso. Estaremos aí e tentando ajudar o país, como eu sempre tento fazer. Obrigada, professor. Obrigado. São 8 horas e 48 minutos. Você está acompanhando as notícias do dia no Jornal Gente, transmitido pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV.